Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host desse podcast, e no episódio de hoje eu tenho um convidado especial para falar sobre mente de atleta, foco, disciplina e resultado. E para fazer uma conversa muito legal e a gente poder interagir, falar da experiência de uma pessoa que vive isso no dia a dia, eu trouxe o Rafael. Fala, Marcelão. Obrigado, Rafael, pela presença. Tamo junto. Obrigado Muito pelo feliz convite. por estar disponível aqui, compartilhar um pouquinho com o nosso público a sua trajetória, a sua experiência e como você consegue conciliar uma vida de trabalho, de alguém que tem uma empresa, de executivo, com a sua família, com a sua esposa, seu filho, e ao mesmo tempo ter uma rotina frequente, constante e intensa de atividade física. Sem dúvida. Mas antes disso, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, o que você achar relevante para o nosso público. Cara, eu sou, então, Rafael, eu costumo dizer que a única coisa que eu sou é pai da Júlia, o resto tudo eu estou, né? E marido da Natália também, então a gente tá aí há 10 anos juntos. Formação acadêmica em engenharia, e aí eu tô no mundo corporativo há uns bons 20 anos aí. Tive passagens aí desde começando ali como analista sênior, coordenador, gerente virei diretor, aí saí do mundo corporativo, empreendi a primeira vez, fiz a venda da minha empresa, voltei pro mundo corporativo. Depois, alguns anos de novo no mundo corporativo, agora estou nessa jornada de novo aí, empreendendo mais uma vez, nessa maluquice aí de querer ser empresário no Brasil, mas tá indo tudo bem, ainda bem, estamos crescendo aí, empresa de tecnologia, eu acho que a gente surfa uma onda muito forte aí, principalmente agora com essa questão de inteligência artificial, e aí a nossa empresa é bem focada nesse hype de AI, muito antes dela ser o hype, a gente já estava ali desenvolvendo, então foi bem legal, acho que a gente estava no lugar certo, na hora certa, e tá tudo bem. Que bom! Depois você fala um pouquinho para a gente da sua empresa e qual a sua atuação no mundo corporativo, seja empreendendo, enfim. Agora, em relação ao esporte, Rafael, conta pra gente o que você faz e o que motivou você chegar até a prática constante, as atividades, os desafios, o quanto você se desafia, Ironman, o que aconteceu até motivar você a chegar nesse estágio? Cara, o esporte ele sempre teve na minha vida, né? Acho que desde de criança o esporte sempre teve comigo. Tanto que um dos sonhos que eu tinha lá quando moleque, todo mundo tem aquele sonho de ser médico, engenheiro, não sei o quê. O meu sonho era ser educador físico. Por questões da vida, eu acabei não indo para essa área e acabei indo para engenharia. E aí sempre ali com futebol, né? Então, moleque, futebol. E aí, depois com muita questão de trabalho, acabei me afastando um pouco do esporte. E aí, um jeito fácil de voltar pro esporte é aquilo que depende só de um tênis e independente de onde você tá, né? Como executivo, eu sempre viajei muito. E aí, um tênis e uma rua, você não precisa de mais nada, você sai correndo. E aí, comecei a praticar bastante corrida. E aí, na corrida, eu acho que eu tive uma evolução legal, porque comecei em provas de 5 km, depois para 10, depois para meia maratona, e aí sim cheguei e fiz maratonas. Então, eu sempre fui muito da maratona, inclusive até o ano passado fiz uma maratona internacional de Chicago, sempre gostei muito disso e sempre tentando progredir e evoluir no mundo da corrida. Quando eu terminei todas as etapas que a gente chega na corrida, falou assim, pô, e agora? Qual que é o próximo desafio, né? Eu tenho um amigo que até fala assim, pô, legal, Rafael, você tava com uma filha de 1 ano e pouco, já não tinha desafio, né? Então vamos buscar um outro, né? E aí buscar o outro desafio era, pô, agora eu preciso de um desafio grande. E aí surgiu aí a história do Ironman. Então estamos numa jornada aí do Ironman, e aí como tudo na vida, acho que assim, a nossa vida, eu sempre brinco que ela não é um sprint, né? Ela é uma maratona. E se você quer fazer uma prova de longa distância como é o Ironman, você precisa fazer uma boa preparação. Porque, literalmente, quando você vai mal preparado para uma corrida de 10 km, por exemplo, cara, eu acho que assim, vai andar, tal, não sei o que, e vai terminar. O Ironman, literalmente, se você olhar para as estatísticas, olhar em toda a literatura, ciência, etc e tal, tem gente que infelizmente falece durante a prova, porque é um negócio pesado. Então, assim, chega a esse nível. Chega, porque é muito desgaste, né? É uma prova de longa duração. Então, assim, se você for um atleta de ponta, os melhores do mundo, a gente tá falando em executar isso em 7 horas. Agora, se você for um mero mortal como nós, a gente tá falando em executar isso em 13, 14, 15 horas, pessoas com 16, 17 horas. Então você imagina você estar fazendo uma atividade, a sobrecarga que você tem em relação a isso. E nesse tanto, a gente está falando que é no dia.
Mas para você chegar no dia, você tem toda a jornada da preparação, né? Então eu estou exatamente nesse momento agora, nessa jornada de preparação, para chegar ali em Florianópolis esse ano, em outubro, e executar a prova. Legal. Então, a sua entrada no triatlon, Rafa, foi por conta de você fazer as evoluções, os crescimentos naturais de quem é um corredor, 5, 10, meia e maratona, ter evolução, melhora de tempo, você se satisfazer com o resultado, tanto do treino quanto principalmente o dia do jogo, que é a corrida. É isso. Chegou romper essa barreira, você pensou, o que eu vou fazer para me desafiar mais, sendo que eu gosto muito de esporte e que eu vou manter a corrida. Exato. Aí foi o Ironman. Eu brinco que assim, na sua frase eu gosto tanto de esporte que era um desafio. Não, eu gosto de desafio. O esporte é o meio. O esporte é o meio, Entendi. exatamente. Então eu peguei e falei assim, bom, agora já que eu fui em todas essas pontas aqui, agora vamos para um desafio diferente. Eu poderia continuar na corrida com outros desafios, então você tem corridas de longa distância, corridas de 100, 200, 300 quilômetros, ultramaratonas, etc e tal. Mas eu acho que aí aonde que eu ia ter que abdicar das fontes principais. Se eu já tenho que treinar hoje, por exemplo, essa semana, acabei de postar agora há pouco, 16 horas de treino. Então a gente tá falando assim, se a pessoa normalmente trabalha 8 horas por dia, teve 2 dias da minha semana que eu treinei. E eu continuo trabalhando às 8, 10 horas por dia. Sim. E eu tenho uma filha. Eu não posso abdicar da minha família. Então, assim, você tem que fazer combinados na vida e ver o momento que você tá. Então, assim, um grande desafio, eu me permitia treinar aí até 20, 25 horas, ok. Agora, para essas provas de longa de duração, eu teria que me dedicar muito mais. E aí eu falei, não, peraí, então também eu vou perder uma parte importante, se não a mais importante, que é da minha criança. Do crescimento da Júlia, que não dá para voltar depois. Eu falo assim, ó, espera um pouquinho, eu vou fazer 3 Ironmans aqui, depois a gente continua de onde parou. Exato. Então, assim, eu acho que o foco aqui é conhecimento e disciplina. Então, assim, cara, a maior disciplina que você tem que ter, e no meu ponto, é ser o meu melhor pai. Então, esse é o meu foco de vida. O esporte, ele é um meio para isso, né? Então, assim, ele é um meio que tem o meu momento de desestresse, meu momento que eu penso na vida, na carreira e etc. Então, porque você imagina o seguinte, pô, você tá fazendo treinos longos de ciclismo, por exemplo. Você tá em cima de uma bicicleta, é você com você mesmo. Então, ali dentro, eu tô pensando em tudo. E lança produto, sai dali de dentro, uma ação comercial, uma ação de marketing sai dali de dentro, porque você tem tempo ali dentro. Então, eu diria que é o meu ócio criativo enquanto eu tô também fazendo minhas atividades físicas. Legal, e você tocou num ponto importante, que é conciliar, por mais que você é dedicado e isso consome, mas você sabe o equilíbrio, porque você não começou isso ontem. Eu ouvi um trechinho de um podcast com o Caio Carneiro, não sei se você conhece, sim. Ele já fez Ironman, e aí ele estava comentando sobre um seguidor que mandou uma mensagem, um conhecido, falou assim, ó, Caio, eu tô pensando em fazer um Ironman. E aí ele falou, legal, é um desafio importante, a sua vida muda depois de um Ironman. Que bacana, o que te motivou a fazer e qual que é o seu momento de vida? E aí ele falou, ele não tinha nem 25 anos de idade ainda, estava fazendo faculdade, estava construindo uma série de coisas. Aí o Caio contando, ele interrompe o rapaz e fala assim, não, cara, não faz o Ironman. O Ironman não é para o seu momento de vida. É isso. Você começou a estudar, você está começando a sua carreira, você está no momento que não dá para conciliar treinar bike, corrida, natação, fora todos os custos que tem, que não é um esporte e nem a prova em si é uma atividade barata, comparando com outros, falando da grande maioria, esmagadora maioria da população brasileira. E aí o recado que ele dá é o seguinte, fala, cara, não faça, não, acredito que não é o seu momento. Eu que já fiz, é a recomendação que eu faço. Pegando o gancho nisso, Rafa, como que você vê a questão da ascensão do esporte nas redes sociais e a influência que isso traz, consequentemente gerando uma comparação para muita gente, inspiração, porém com pessoas que estão em outros momentos de vida? Eu acho que assim, primeiro eu sempre falo que existe o fantástico mundo das redes sociais, né? Ali todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, e é perfeição aquele mundo, né? Então, assim... E segundo, que eu acho que a gente está vivendo numa geração agora, eu não sei se é uma geração, mas é um momento que a gente está muito, muito imediativista. É tudo para ontem. Então, assim, eu vejo, por exemplo, para minha filha versus comigo. Quando eu tinha a idade dela, um pouco mais velho que ela assistindo televisão,
eu tinha que esperar o horário do intervalo para começar de novo. Cara, a gente era obrigado, não tinha vai para frente, não, é uma TV aberta. Hoje, com ela, tipo, se entrou na propaganda, ela já fica irritada. Não, passa, porque a gente tá acostumado com os streamers que você passa aí, você não vai ver propaganda. Então, é muito imediatista. O cara que entra, por exemplo, na corrida hoje, ele entrou hoje, ele já quer fazer uma maratona amanhã. E não funciona assim. Eu acho que a nossa vida como um todo, e aí vamos falar da vida, ela é feita de etapas. E você tem que entender o seu momento. Então, eu vou dar o meu exemplo quando eu fui para sair do desafio de uma maratona, que foi Chicago lá em outubro. Cara, é muito legal o ciclo e etc e tal, levei a família pra gente viajar, então você faz daquilo um momento de tipo... Pô, Faz um evento. Você já faz um evento, então você já aproveita que você vai fazer a prova e já tira umas férias ali dentro com todo mundo junto. Quando eu vou agora pro Ironman, quer dizer, a minha dedicação de treino, ela aumenta, tudo aumenta, esparsa. Então hoje, por exemplo, eu acordo às 4 horas da manhã todo santo dia, começo a treinar 4h30, 5 horas no mais tardar, para que às 8, 8h15 eu esteja em casa, curta um pouquinho de tempo ali até às 8h30, 8h40 para ficar com a minha filha de manhã, e aí eu vou trabalhar. E aí eu vou voltar às 7 horas da noite. E aí eu tenho que pegar mais uma janelinha pequena ali antes dela ir dormir e tal. O que eu tive que fazer com esse tempo todo? Combinar com a esposa. É a primeira coisa, quando você vai para um Ironman, ela não é uma jornada sua. É uma jornada da família. Não é algo que você chegou e impôs, ó, vou fazer, esposa, vou Não tem fazer como. um Ironman aí e dá seu jeito. Não tem como. Teve um combinado Tem um antes combinado. de você decidir fazer isso. É obrigatório você ter esse combinado, porque você vai mexer com a rotina da família. Obrigatoriamente você vai. E eu preciso ter minha parceira junto, porque é o seguinte, por exemplo, no sábado, ela acorda, eu não tô em casa. Aí ela já tá 2, 3 horas entretendo a criança para quando eu chego. E quando você chega, você tem todo aquele tempo ainda de dar uma... Vamos pro banho, vamos não sei o que, até você entrar no eixo. Só que chega no meio da tarde, você também tá destruído. Você quer dar uma descansadinha. Sim. É justo você querer dar essa descansada? Porque, pô, você já ficou ausente a semana inteira. Então, esse combinado tem que ser feito com todo mundo. E aí saiba o seu momento. É isso que você falou, que o Caio falou, saiba o seu momento, tem momentos que não é para isso. E hoje também tem a questão condição financeira. Se fosse um tempo atrás, provavelmente eu também não teria condição, porque assim, dentro do triatlo, como você bem colocou, vamos falar um Ironman hoje, a gente tá falando na casa de R$5.000 a inscrição. A inscrição. Acho que nenhum outro esporte amador tem um valor desse. É isso. É exatamente isso. Então, assim, você fala, cara, então assim, eu tenho que estar preparado para isso. E aí, junto com isso daqui, como você falou, ó, você tem o custo de um lugar para achar piscina. Brasil, a gente sabe que não tem quase piscina pública, tem uma ou outra, então você vai ter que pagar uma academia com piscina. Você vai ter que ter um bom tênis de corrida, não adianta falar que não, porque quando você começa a correr, ok, você corre com qualquer tênis, mas a gente tá falando de uma longa distância, tá falando de uma maratona. Então você tem que ter um bom tênis. E o treino é compatível com a distância do dia D. Você tem que ter uma assessoria também, porque não é você pela sua cabeça lá, você tem que ter um conjunto de preparador físico. Você tem o equipamento da bicicleta, que não é barato, longe de ser barato. Eu acho que todo mundo sabe preços de bicicleta, que o céu é o limite. Sim. Você tem que ter um acompanhamento de nutricionista. Não adianta você falar, porque a alimentação é o quarto esporte. Então, dentro do triatlo, o quarto esporte é alimentação. Se você não fizer regrado, você vai ter um problema. E você tem o quinto esporte, que é a musculação. Você não pode abrir mão de fortalecimento muscular. Goste da musculação ou não, não tem como Não correr. tem como, não tem como. Porque assim, você vai destruir o seu joelho se você não tiver. Você não vai ter uma boa performance se você não tiver musculatura. Então, musculatura se faz com dieta e musculação. Então, você vai ter que ter uma nutricionista. E no limite, aqui também não quero também falar para desestimular todo mundo, quem queira entrar, porque dá também para diminuir custos, tal, mas alguns custos você não vai tirar. Mas eu sempre recomendo ter um médico do esporte te acompanhando também, porque você está lidando com o seu bem mais precioso, sua saúde. Então, assim, a gente está falando aqui que é uma combinação de 5 esportes. Os 3 normais, a musculação e a alimentação. Isso tudo te gera o quê? Rotina, te gera disciplina, e rotina sem ter todo o amparato por trás, não vai rolar essa rotina. Então, esse amparato é combinar com o meu sócio, porque eu tenho o meu horário de treino, que, porra, a gente tá ali no nosso dia a dia, mas assim, eu não posso, durante o treino, fazer um call. Tudo bem que eu faço isso logo cedo, muito cedo, mas
você sabe que na vida de empreendedor não tem horário, é 24/7. Mas aquele horário eu tiro pra mim. Então, saiba o momento. Acho que assim, se fosse há uns anos atrás, eu não tinha o momento propício pra tal. Hoje é o meu melhor momento? Talvez não também. Porque eu tenho uma filha de 2 anos. Então, por exemplo, essa noite eu fui treinar sem dormir. Com 2 aninhos, ela resolveu não dormir. Automaticamente, você também não dorme. Mas também aí você tem que ter do outro lado a força de vontade, a disciplina e também assim, não é desafiador? O negócio não é para ter um desafio? Então vamos embora colocar o desafio. Fazendo um gancho, Rafa, eu gosto de esporte tanto quanto você. Treino alguns esportes diferentes, basicamente a musculação, o nado frequente e uma corrida, um pedal eventual. Então eu tenho o meu esporte principal e eu tenho os esportes recreativos, vamos dizer assim, que ele complementam e ajuda a não entrar numa questão monótona de fazer a mesma coisa todo dia, ajuda a diversificar. E um pouquinho antes da pandemia, eu já nadava e fazia musculação. Eu resolvi me desafiar e fui fazer uma travessia em mar aberto. Eu fiz o sprint, que é de 500 metros. Perfeito. É o menor, vai até o céu é o limite também. Tem de 10, tem até a travessia do Canal da Mancha, se você tiver exposição. E aí eu fui conhecer esse mundo. Mas até foi uma experiência interessante, que não é no nível de dificuldade de um triatlo nem de longe. Mas quando eu tenho oportunidade, eu comento com as pessoas, porque eu tava treinando, eu comecei a treinar 2, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, eu tava num bom ritmo. Mas eu estava num bom ritmo em uma piscina. Vem do fundo, raia, separando, água quentinha. Fui me desafiar, fiz a inscrição e fui fazer a prova. Foi um aprendizado pessoal e técnico muito grande. Por quê? Eu não vi todas as informações, como você está passando agora, mesmo que resumidamente sobre o triatlo, sobre a travessia. E aí, depois dessa prova, que eu já resumi um pouquinho, eu vi que as pessoas que vão nadar em mar aberto, o treino delas principal é no mar. Sim. É na represa, é no lago, é no mar, existem assessorias para isso. Existe uma questão da roupa. E é interessante que eu cheguei lá, tinha eu, acho que mais uns 2 ou 3 de sunga. Todo o resto das pessoas com neoprene, roupa de borracha, uma roupa diferente. Eu falei, ué, tá estranho só eu desse jeito aqui. Na hora que entrou, você entendeu o porquê, né? Quando chegou lá e quando eu fui nadar, primeiro que metade do percurso eu fiz tremendo de frio, que não tava um dia muito quente. Outra que tem a questão do psicológico de você não ver o fundo. Eu não tive... O meu objetivo principal foi de completar a prova, eu consegui. Depois, até de um tempo, eu fiz uma outra. Mas acho que a mensagem disso é: quanto mais você buscar informação sobre aquela especialidade naquele ambiente, mais próximo de um bom desempenho você vai ter. Eu consegui alcançar o meu objetivo, que era cumprir a prova. Pensei que existia milhões de vezes no caminho, mesmo um trecho curto. Mas se eu tivesse buscado mais informações sobre a roupa mais adequada, sobre qual que é o melhor treino e o melhor local, eu teria tido um desempenho muito melhor. A minha primeira experiência teria sido menos sofrida. Sem dúvida. E acho que quando a gente olha essas questões, trazendo o gancho novamente da rede social, é importante, porque quando eu comecei a pesquisar e vi, eu falei, eu fiz uma prova. Legal, cara, quero fazer de novo, vou me desafiar a fazer um tempo melhor do que o último que eu fiz. Vou competir comigo, eu contra eu mesmo. Mas aí eu comecei a olhar os custos do deslocamento até a praia. A gente não mora do lado da praia. É isso. A gente mora na Grande São Paulo. Comecei a olhar quanto custa uma roupa de neoprene de entrada. 1.500, 2.000 para começar. Para começar. Quanto custa uma assessoria? Quanto custa umas idas esporádicas, porém não pode ser tão esporádica assim, para você ir treinar no mar aberto? Então eu tô olhando melhorar o meu tempo, melhorar o meu resultado. Quando eu coloquei isso tudo na ponta do lápis, eu falei, isso daí não é para mim ainda. Falei, não é para mim. Não é para mim. Eu vou continuar treinando em piscina, vou fazer treinos esporádicos no mar, vou aproveitar férias e tal. Hoje eu tenho um pouquinho mais de recursos para nadar, mas quando eu coloquei na ponta do lápis, eu falei assim, esse não é para minha realidade. Por quê? Eu poderia me ajustar e fazer essa escolha.
mas eu tenho outras prioridades e no momento de vida não é adequado. Então, olhei, parei e falei assim: não, isso não é para mim agora. Eu acho que é uma referência importante do que você tá falando do Sem dúvida. triatlo e de qualquer outro esporte. Porque o que eu pratico hoje tá encaixado 100% com as outras coisas importantes que eu preciso Sem atender. dúvida. Mas se alguém me convida para fazer um outro esporte experimental, eu falo assim: eu posso ir igual a gente vai numa festa, é eventual. É isso. Mas para colocar aquilo na minha rotina não cabe. Ou eu abro mão de alguma coisa ou eu tiro algum esporte. Eu não quero fazer isso. É isso. Nessa sua descrição é muito legal que você está trazendo dois pontos importantes. Primeiro ponto que eu falo para todo mundo: treino é treino, jogo é jogo. Primeira coisa que você tem que saber. Então, assim, quando tava ali na piscininha quente, não sei o quê, perfeito, é ambiente controlado. Só que saiba que na hora que você vai para uma competição, não é um ambiente controlado. Então, quando você vai entrar, por exemplo, num mar aberto, primeiro, você não vai entrar sozinho, você vai entrar com mais 10, 15 pessoas do seu lado. Você vai tomar chute, você vai tomar abraçada, Nego puxa sua roupa. vai puxar sua puxa roupa, sua touca. vai fazer... Ali acontece tudo. Sem falar, a onda quando vai vir vai te arrebentar. Então, começa alguma coisa que é muito diferente do que você estava treinando. E por mais que você tivesse treinado em mar aberto, também não é igual, porque na hora que você treinar não tem 10, 15 pessoas do seu lado, você não tem toda essa questão aí, e não é uma competição. Infelizmente, o ser humano, eu brinco, o ser humano deu errado. Porque, cara, você vê uns absurdos, você vê desde nego cortando volta pra reduzir e chegar na sua frente, então você vê fazendo cortada anterior, o cara tá te vendo ali do lado e te dá uma mãozada. Então, assim, infelizmente é o normal quando você tá falando em mar aberto. Mas traz isso também pra sua vida, pra sua carreira. Uma coisa é o que o livro te traz. Outra coisa é o que o dia a dia e a experiência também te traz. Perfeito. Livro é livro, dia a dia empresarial é dia a dia Curso empresarial. é curso. Curso é curso. Então, assim, você pode ir na melhor apresentação do mago de Harvard, onde você quiser. Na hora que você vai pro game e que você tá na frente ali do desafio, é você com você. Não que não seja importante o conhecimento teórico, que aí eu junto no que você tá falando. Busque o máximo de informações possível. Por quê? Porque você não seria surpreendido com algumas questões diferentes. Então, assim, no seu caso ali, você saberia, por exemplo, que o básico no mar é a roupa de borracha. Por quê? Não só pela questão do frio, mas ela te ajuda a flutuar. Perfeito. Ela te ajudando a flutuar, você vai ter menos desgaste. Se acontecer uma câimbra, se te acontecer alguma coisa, você boia com a roupa de borracha. Então, a teoria que ia te ajudar muito, você já ia ver essas questões. Além dessa questão também, tem uma coisa que também é interessante que é, bom, como que eu converto então a teoria para o dia da prática? Você ia ficar menos ansioso. Porque você, teoricamente, já deve ter passado. E hoje em dia, com conhecimento teórico, que não é mais do livro, não é mais do que eu chamo do offline, porque com a questão de inteligência artificial, chat GPT, Gemini, etc, que a gente tá vendo aí, cara, é muito abundante você ter aquela dúvida específica e você saber como que você se comporta. Então, se você gerar um prompt para AI e falar assim, eu vou nadar tal dia, já me traga como vai estar o mar, já me traga quais são as técnicas que eu tenho que fazer, o que eu devo evitar e etc e tal, você já teria aquela teoria e ela te facilitaria entrar no dia a dia. Então, o que eu digo é, experiência é muito, muito importante. Porém, para você adquirir experiência boa, tem uma preparação teórica anterior. E também você descobriria também que talvez, antes mesmo de se meter a fazer o esporte, o quanto aquilo ia te demandar de tempo, de dinheiro e etc. E aí você ia falar assim, cara, isso aqui para mim vai virar um lazer. Eu não preciso fazer uma questão dessa para entrar nesse esporte. Então, assim, hoje a gente vê muito o hype da rede social com a corrida, muita gente entrando, e aí eu brinco que tem até um meme que tá falando assim, porra, entrei pra corrida, mas eu não sabia que isso aqui era uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? É verdade. Porque você entra na corrida, aí você tem o tênis, você tem a assessoria, você tem a alimentação, você tem não sei o que, não sei o que. Quando você vai ver, o que era só ter um tênis que ia te custar uma vez na vida, vai, R$1.000, por mais que fosse um bom tênis de R$1.000, não. Soma tudo, soma tudo, soma tudo, dá no final de cada mês R$1.000. É bem isso aí. Então, e se você ler e conversar com outras pessoas, eu acho que a rede social ela tem um lado positivo, que ela também te dá a controvérsia, porque ali tem um cara que te fala a real.
Se você seguir a minha rede social, eu não vou falar só as coisas bonitinhas. Eu vou te falar desde o momento que eu tive problemas intestinais gástricos durante a prova por erro meu, e vou te falar o lado bom da corrida. Mas não é só aquele mundo assim. Eu acho que o erro da rede social é que a galera tenta só passar o lado bonito, né? E do outro lado também, o grande erro também da rede social é que, por exemplo, eu tô ouvindo: ah, você só fez 5K. Ah, o seu pace só é de 6. Calma aí. Quem disse que a gente tá aqui pra fazer esse negócio ser profissional? Quem disse que 5K não é desafiador? Com certeza. E aí, e pegando esse gancho, lembra quando a gente trabalhava junto? Uma vez no corredor a gente tava falando sobre pular corda, que eu gosto de pular corda. E aí a gente tava comentando com mais outra pessoa e falou assim, pô, legal, eu vi, pular corda é bom pra caramba, pula quanto tempo e tal. E aí foi você ou foi eu que fiz um comentário? Eu falei, quantas pessoas com mais de 100 quilos você vê pulando corda? É isso? É isso. Não é? Então, será que eu não pulo 45 minutos? Mas o desgaste e o esforço e o preparo que exige de joelho, de perna, para você pular, que seja 15 minutos, tendo 100 ou mais quilos para alguém de 70, é totalmente diferente. E aí entra na questão da comparação. Não, a rede social ela te atrapalha muito nisso. E é uma coisa que é nítido também, às vezes você vai pra prova de corrida, isso é muito legal você ver. No triatlo você vê menos, porque a galera que vai pro triatlo já é um pouquinho mais bem preparada. Óbvio que tem um ou outro maluco que entra ali pra fazer graça. Mas na corrida, você vê às vezes o cara vai, vamos fazer uma prova de 10 quilômetros, que a gente chama de 10K. Aí às vezes passa um senhorzinho do seu lado, 70 anos, 75 anos, e ele te passa num cacete. Aí que o mais jovem, ali, o despreparado, que não tem conhecimento, que não buscou informação, vai fazer? Não, eu vou buscar, não é possível, esse cara vai me passar. Ou às vezes passa uma mulher por um homem. Não, ela não vai me passar. Aí você sai correndo atrás. Cara, você tá acabando de perder sua prova nesse momento, porque você não sabe a preparação que aquele senhor ou aquela mulher tem. E algumas das provas são provas de 5, 10 e 15 na mesma prova. Às vezes o cara que passou pra você num cacete, ele ia fazer 5, e você tava escrito no 10. Ele entregou o 5 dele lá tranquilão e você se matou no começo. Você não buscou o conhecimento pra saber. Então, é assim, cara. A comparação, ela tem que existir? Tem. De você contra você. Você falou muito bem esse ponto, cara. Compara você com você. Ponto. E assim, é a sua realidade. Eu acho que hoje em dia a gente vê essa questão de comparar com um amiguinho do lado, comparar pela rede social, e as pessoas estão ficando doentes por causa disso. Rafa, a gente tem um problema, uma questão atual, que a gente tem o hype dos esportes. Então, é pop você ser um atleta amador hoje em dia, seja a modalidade que for, e aí tá todo mundo buscando se encaixar para não ficar fora de nenhuma turma. Às vezes, a preocupação com a saúde, com o estilo de vida, com o bem-estar, tá lá no último da lista. É isso. Mas se enturmar, estética, postar para não parecer que você tá fora da turma, é importante. E aí a gente tem a comparação. Então você tem lá uma pessoa que, ou porque ela já nasceu com aquela condição, ou porque ela buscou trabalhando, que ela tem um recurso financeiro para sustentar um esporte como um triatlo, um nado em mar aberto, um ciclismo. Todos aqueles que você sair e for buscar alta performance, você vai gastar, seja ele qual for. Qualquer um. Até no futebol que você consegue jogar na rua, se você for buscar uma alta performance e jogar com outros lugares, com outras pessoas, você vai gastar uma grana. É isso. E aí você tem, junto com isso, você tem a cobrança da estética, a cobrança por performance, aí você tem concorrendo com isso os magos da nutrição, você tem os magos do hormônio. Sim. E aí vira uma loucura. Você imagina alguém que é um pouco mais novo, que olha todo esse universo, ela acaba se perdendo, tá? Até tava vendo recentemente, falando um pouquinho no mundo do bodybuilder, tinha um menino das redes sociais que ficou super conhecido porque ele estava tomando uma droga muito pesada, que mexe com questões neurológicas, que só atletas de pontas com muita consciência das consequências disso tomam. Ele estava tomando com 14 anos. E aí tava um rapaz experiente falando, acho que era até o Jorlan que tava falando, esse menino, se alguém não orientar ele e não puxar ele, ele não chega nos 20 se ele continuar assim.
E aí, do mesmo jeito que a gente tem boas influências e pessoas que conseguem decodificar esses estímulos, e peraí, o que que é saudável pra mim, o que cabe no meu bolso, eu sou casado, eu sou solteiro, eu tô estudando, eu ganho um salário, eu ganho 2 salários, enquanto eu não ganho 4, 5, enquanto eu não tô empreendendo, ganhando uma grana maior, eu não vou conseguir fazer isso. Quem não consegue fazer essa curadoria de todas essas informações se perde com uma facilidade. E o se perder, às vezes, não é no problema de rim, problema no fígado. Às vezes é uma canelite, é um problema no joelho. Eu vejo gente, eu falo assim, gente, eu tenho mais de 100 quilos há um tempão. Eu nunca senti uma fisgada no meu joelho, eu nunca tive um problema no ombro. Mas assim, eu vejo gente com a metade do meu tamanho levantando 3 vezes o meu peso no ombro, mas eu não tenho a vaidade de falar assim, ó, eu vou treinar. Eu olho pra ele e falo assim, caramba, quando você chegar nos 37 igual eu, que Deus te proteja, viu? Porque eu na sua idade não fazia isso não. E a mesma coisa, dando certos gases, correndo em descida, dando pique em subida, falo, olha, meu joelho e meu ombro é preciosíssimo. Então, nem todo mundo tem essa... Não é nem sabedoria, mas essa questão de olhar para essas questões e falar assim, pera, ou eu não sei, não tenho a informação suficiente, eu vou buscar, ou eu tenho que controlar o meu ego, eu não tenho que seguir essa linha, senão eu vou me prejudicar. E a conta é alta. Exato. E assim, você trouxe a lesão aparente, né? Que é a lesão da canelite, que é a lesão de um menisco, de um LCA, tal. Mas, cara, eu tô vendo muita gente nessa base da comparação tendo a lesão não transparente, que é a lesão mental, né? Que aí você tá vendo muita gente entrando aí em estado de depressão, ansiedade. Por que que ele faz a tal coisa e eu não faço? E aí tenta buscar aquilo e tudo tem uma maturidade, tem um tempo para você alcançar as coisas, né? E aí, o que é para ser bom, porque o esporte no final do dia é para ser bom, é para ser longínquo. Então, eu, Rafael, quero estar com 70, 80 anos fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. Mas para eu chegar lá, eu tenho que estar preparado na minha base de hoje. E aí é não fazer as loucuras. Porque o que não falta hoje aí é o tratamento milagroso. Exato. É a canetinha para emagrecer, é o hormônio para crescer, é não sei o que para você chegar melhor no dia da prova. É o Venvance para se concentrar. Exato. E agora, e o longo prazo? É. Aí que é O atalho cobra seu preço. O atalho cobra seu preço, é exatamente isso. Então eu acho que você tem a questão da lesão e você tem a questão psicológica. Acho que aqui é o grande risco. E quando eu olho para minha carreira, por exemplo, eu estou falando que eu quero fazer minha carreira de longo prazo, então eu não quero atalho. Quando eu vou falar para o esporte, a mesma coisa. Na minha empresa, a mesma coisa. Eu não quero uma empresa para 1 ano, 2 anos. Eu quero ela perene. E a perenidade pode ser para deixar para minha filha ou pode ser para eu vender lá na frente e, de novo, uma segunda empresa. Mas evite os atalhos, porque o atalho tem seu preço. E aí, nisso, para trazer cara, busca informação, informação busca experiência, e experiência com informação busca o seu tempo, a sua maturidade. Não a maturidade do amiguinho, do coleguinha, porque cada um tem o seu tempo. Isso. Faz muito sentido isso, Rafa. Eu lembrei recentemente de você. Você vai lembrar, teve um campeonato de quando a gente trabalhava na mesma empresa, campeonato de futebol. E aí tinha a galera que curte futebol mesmo, ok, estavam lá disputando. E tinha o que eles chamavam de Jogo das Estrelas, que eram várias idades pra gente só se divertir. E aí eu brinquei, eu sou um grande perna de pau, não sou fã de futebol, mas fui pelo entretenimento aí, por participar junto com a galera. E eu lembro que você foi com a sua esposa assistir. Você vai lembrar disso. E eu falei, Rafa, você não vai jogar, não? Aí ele falou, cara, se eu jogar aqui, o risco que eu tenho de lesão jogando uma peladinha dessa vai possivelmente impedir de eu fazer o que eu amo e do que eu tô me preparando para as corridas que eu participo. Quando que essa ficha caiu? Recentemente, me convidaram para fazer uma prova de obstáculos, como tem a Bravos, entre outros. Eu já participei de uma, que inclusive eu te chamou e você me repetiu a mesma resposta. Não vou porque o risco de se machucar é grande. E aí eu dei essa resposta. Eu falei, olha, eu já fui uma vez, foi uma experiência bacana, uma interação legal, mas hoje eu não me proponho mais a fazer. Porque uma lesão lá
vai atrapalhar É o isso. meu trabalho, É isso. que é o que sustenta, além de toda a minha vida, os meus esportes. É isso. E além de eu fico pensando, cara, mas machucar um ombro, um joelho, quanto tempo eu vou voltar para entrar numa piscina de novo? Quanto tempo eu vou levar para fazer um supino de novo? Por um prazer momentâneo de 1h30, 2 horas, falando, legal, incentivo, se você topa, vai lá, mas eu não vou por esse motivo. É isso. E aí eu respondi de uma maneira diferente as mesmas duas respostas que você me deu lá atrás. Cara, a vida é feita de escolhas. É isso aí. E é Não isso. dá para abraçar Não tudo, dá pra né, abraçar Rafa? tudo. Eu acho que você tem que ter foco. Acho que o grande ponto é foco. Traz pra carreira. Traz pra sua carreira. Você vai ser o dia inteiro bombardeado por tentações. Mas aí o seu ponto é aonde você quer chegar e qual que é o seu foco. Se o grande profissional pra mim é aquele profissional que sabe falar não. Porque se ele está com foco e determinação num determinado projeto, não importa as várias distrações que vão aparecer para ele no meio do caminho. Se o meu foco tá na corrida, tá no triatlon, cara, é legal você estar com a turma? Eu fui lá. Você foi lá, todos estão lá. Então curte aquele momento para você também, assim, você tem que ter esse momento. Mas assim, eu não preciso estar lá dentro para fazer aquilo. Então distração no meio do caminho, em tudo na sua vida você vai ter milhares. Então assim, traz para sua vida pessoal. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua. Então às vezes você vai falar, putz, eu vou ter um momento aqui, um prazer momentâneo. Vai valer a pena no longo prazo? Na sua carreira, você está focado em entregar o projeto determinado XYZ. Ah, mas surgiu um aqui que de repente o CEO vai ver, vai ser legal. Mas calma aí, e aquele que você se comprometeu? E aquele que é o real mesmo, que está na meta ali para você entregar? O esporte é a mesma coisa. Então, eu digo que o esporte ele me traz ensinamentos para minha vida. Não é pelo esporte. E aí tem até uma brincadeira que eu falo. Às vezes as pessoas falam, pô, o esporte te ensina alguma coisa? Eu falo, não, o esporte me humilha. Porque é dali que você aprende a lidar com frustração. É dali que eu aprendo que não tem todo dia a melhor prova, não tem todo dia o melhor treino. Então por que eu vou querer isso na minha vida? Se todo dia eu tiver a melhor prova ou o melhor treino, alguma coisa está errada. Ou eu tô treinando, que eu brinco de fofo, porque, pô, se todo dia tá fácil, tá fofo esse treino. Você não tá se desafiando, tá lazer todos os dias. É isso. Então tá fofinho, então calma aí, tá errado. Então você tá treinando bem errado. E aí, como os treinos têm que ser progressivos, têm que ser desafiadores, então vai ter dia, como tem vários, dou exemplo ontem, sexta foi ontem, eu tinha que entregar uma planilha de 16 km. Cara, eu cheguei em casa com a boca branca. E 16 km para um cara que já fez a maratona, você fala assim, Rafael, pô, você tá de sacanagem? Cara, mas eu tô num momento que eu tô muito denso em algumas modalidades. Eu tive que perder peso por causa do que eu quero fazer, então eu perdi um pouco de massa. E eu fazia alguns tempos que eu não fazia treinos longos, porque 16 km é um treino longo. Cara, ele me ensinou a ter humildade. Por que eu não baixei meu pace? Era só ter baixado um pouco o pace que eu ia ter entregue bem. E não importava o pace. Só que aí o que? A arrogância de que, não, se um dia eu já tive um pace muito melhor, eu não posso baixar. Quem disse? Então o esporte te ensina isso. Então não tem atalho. Na sua vida carreira, você vai ter que olhar e falar assim, bom, em quem eu quero me inspirar, mas não significa que eu vou seguir exatamente aquilo. Cada um tem sua Cada um trajetória. tem sua trajetória. E no momento que você tem tudo isso, aí você vai fazer as suas escolhas. Assim, minha escolha é por esse lado, então eu preciso me preparar, eu preciso saber me frustrar, porque nem todo dia vai ser um dia bom. E aí o esporte me ensinou isso. Então, para mim, é muito clichê você falar hoje do esporte, te ensina e tal, mas é a maior realidade. É verdade. Grandes executivos, eu diria para você hoje, que se o cara não faz um esporte, qual que seja, independente do esporte que seja meditação, seja yoga, whatever, o que o cara quiser, eu diria que hoje no meu time não trabalha executivo comigo se não praticar alguma coisa. Porque ele precisa de uma válvula de escape. Ele precisa ter uma disciplina. O esporte me mostra se esse cara é disciplinado ou ele não é disciplinado. Então, para mim, isso faz muita diferença. E sem dizer, eu vou falar que uma frase pode até polemizar, mas para mim se você não cuida do seu bem maior, que é seu corpo, por que você vai cuidar dos seus colaboradores? Por que você vai cuidar da empresa que você trabalha? Então, o esporte também é isso.
é um autocuidado com você. Porque assim, se você não quer ser longevo, se você não quer cuidar do seu corpo, e aqui eu não tô falando de peso, aqui eu não tô falando de estética, eu tô falando de saúde. Sim, sim. Então, se você não cuida da sua saúde, por que você vai cuidar da minha empresa? Por que você vai cuidar do seu bem maior na minha empresa, que são seus colaboradores, você como um executivo ou um gestor? Eu penso assim, você deve ter visto em algum momento, eu comecei um desafio 1 de janeiro de 23, de treinar todos os dias. Todos os dias. E continuo, hoje é o dia 496. Caraca. Então, dos 366 do ano passado, que foi bissexto, mais os 120 alguma coisinha desse ano. Então, ontem eu fiz o treino, vou fazer o meu saindo daqui hoje. E qual que foi o compromisso, Rafa, e os aprendizados, que é o principal que eu quero compartilhar com isso? Que se propor a fazer algo que você mantenha a consistência. A sair dos extremos de fazer grandes feitos em um evento, em a fazer eventos menores com frequência e consistência. Então tem dias que eu já ouvi comentários do tipo, mas você só fez 25 minutinhos de bike, por exemplo. Falei, o meu compromisso é com a consistência, o foco no comportamento, que o resultado é consequência, e não olhar para o resultado sem olhar o caminho. Então, nesses períodos, teve momentos onde eu tive mais dificuldade, onde eu tive um problema com o trabalho, onde eu tive uma viagem que eu tava no hotel, onde eu fiz flexão e agachamento no quarto. Tá dado. É isso aí, mas a frequência. E sabe qual que é o mais interessante, Rafa? Que quando eu cheguei lá o ano passado, eu tava no comecinho, no terceiro mês, eu levei 3, 4 meses para começar a ver reais diferenças estéticas e reais diferenças. A questão da cabeça, a disposição foi logo do primeiro para o segundo mês, mas resultado mesmo a partir do terceiro, quarto mês. E aí, conforme foi passando o tempo, você começa a se habituar com aquilo, aí entra o que você falou do desafio. Se você não aperta um pouco mais, você não vê mais resultado. Porque você entra numa zona de conforto, você entra num platô, que você fala, cara, essa bikezinha aqui de 20 minutos, a corridinha de 5, eu posso até manter, mas eu vou ter que melhorar um pouco mais a alimentação. Melhorei, estabilizou, eu vou ter que me desafiar um pouco mais, ou na potência ou na intensidade. E por aí vai. E aí hoje, o compromisso, Rafa, de manter é para não abrir margem de não treinar 1, 2 dias e a cabeça entrar numa linha de você já treinou mais de 300 dias, mais de 400, você pode não treinar hoje, não treinar amanhã. E aí teve um ganho muito grande que foi a de autoestima. Com isso, teve uma série de outras coisas. O podcast, por exemplo, que a gente está no 14º episódio, é uma referência clássica disso. Foi um projeto que veio a ideia, eu pensei, estruturei, pesquisei um pouco e coloquei em prática. Eu acredito que se não fosse a versão pós a transformação do esporte com essa frequência, porque o esporte eu já pratico há bastante tempo, talvez nós não estaríamos aqui conversando. É isso, cara. Para pensar o seguinte. De novo, analogia vida profissional ou pessoal com esporte. A primeira coisa que você tem que parar para pensar é, na sua carreira, vão ter dias fáceis, vão ter dias difíceis. Mas o ser humano, por instinto, nós fomos feitos para gastar pouca energia. A gente não foi feito para trabalhar no 380, a gente não é leão. A gente é um animal racional, condicionado no nosso cérebro a gastar o menor nível de energia possível. Então se você parar 3 dias de treinar, com certeza seu cérebro vai pedir para você parar. Porque ele vai querer economizar energia. Na sua carreira, a mesma coisa. Se você não ficar buscando conhecimento o tempo todo, você não estiver buscando uma literatura diferente, se você não estiver buscando um conhecimento na sua área específica diferente, seu cérebro tende a quê? Mas tá bom. Eu já sou um cara sênior, já sou um analista sênior, já sou um coordenador, já sou um gerente, já sou um diretor, não preciso. Você tende a se acomodar. E aí, quando você vai se acomodando, eu brinco que você vira gato gordo. Você só quer comer e ficar de boas. Na sua carreira é a mesma coisa. Mas eu já tô num lugar legal. Pra que mais?
Agora, se você sempre está buscando, e eu não estou falando de ganância, você sempre vai querer conhecimento, conhecimento vai fazer você se destacar, você se destacando, automaticamente você vai crescer. O esporte é a mesma coisa. Se você manter constância e lembrar que não é uma corrida de 100 metros, e sim é uma maratona, a nossa vida, o esporte, etc., você automaticamente vai manter o quê? Frequência e sequência. Frequência e sequência vai te dar longevidade. E eu não estou falando que, no meu caso, por exemplo, cara, toda corrida, toda, sem exceção, ou na piscina também. Vamos falar da corrida primeiro. Os primeiros 2, 3 quilômetros eu quero parar. Sem exceção. Às vezes eu vou ter corrida de 10, 12 quilômetros, 15, whatever, quanto seja. Os primeiros 2 quilômetros eu quero parar. Porque até o meu corpo mandar endorfina pro meu cérebro esse tempo, meu cérebro gostar disso, e aí sim começa a me dar prazer. Agora, eu tô nessa vida de esportes, de acordar cedo, cara, eu não sei nem de quando você fala assim, quanto tempo faz? Cara, no mínimo 10 anos. Te dá prazer todos os dias sair às 4 da manhã da cama? Jamais. Agora, eu preciso sair da cama às 4 da manhã. Isso é disciplina. Porque se um dia eu não sair, no outro eu também não vou querer sair. No outro eu também não vou querer sair. E aí daqui a pouco eu entro num ciclo vicioso do mal. Que é, putz, já que eu não fui ontem... Sabe aquela história? Não, eu começo na segunda-feira. Eu começo na segunda-feira. E aí... Eu brinco com os professores da academia, dos dias que eu faço musculação, e a gente sempre conversa sobre isso. Observa a academia. Segunda-feira parece uma micareta, um show do Coldplay em São Paulo. Segunda de verão. Nós estamos entrando numa época que nem segunda vai ser. Exatamente. E aí eu até brinco com os professores que eu falo, nossa, cara, como acaba rápido o projeto de algumas pessoas. Porque na segunda vai 98%. Na terça vai 80%. Na quarta já tá finalizando. Quinta e sexta só tá naquele ambiente as pessoas da frequência que vão mesmo sem vontade, que vão pela força da disciplina mesmo. Mas... Sexta-feira então nem se fala. E aí se você colocar um período de frio e um período de chuva, aí esse indicador ele distorce e diminui a adesão drasticamente. Marcelo, traz isso pra carreira. Quantas pessoas, principalmente nesse mundo imediatista que a gente tá vivendo, começam com gás na empresa, dá de tudo, aí ele não foi promovido em 3, 4, 5 meses. Meses! Não tô falando de anos. Aí ele já começa a falar mal da empresa. Essa empresa não sei o quê. Não sei o quê. Aí daqui a pouco ele já começa a olhar, não, eu preciso sair daqui. Porque eu não tô crescendo. E aí, quer dizer, o gás inicial que começa não deu constância, não deu tempo de maturar. E daí 1 ano ele tá um mau profissional, tá desmotivado e tá trocando de empresa. Então hoje a gente vê muito a galera também pulando de galho em galho, justamente por quê? Porque começa muito forte e depois... Famosa corrida paraguaia, não é? Exato, cavalo paraguaio. Exatamente, cavalo paraguaio. E aí é a mesma coisa na academia. O cara se coloca, não, vamos pensar, quero perder 10 quilos em 2 meses. Não vai perder 10 quilos em 2 meses. Aí o que vai acontecer? Vai desmotivar. Não, eu fiz a promessa do ano, eu adoro janeiro. Quando eu vejo o Instagram, janeiro pra mim é o melhor mesmo. O cara promete a lista, o tamanho da lista é gigante. Não, eu vou fazer atividade física. Aí você vê o cara indo de manhã, à tarde e à noite na academia. Como que sustenta uma rotina dessa? Dura 15 dias. Dura 15 dias. Não é factível. Então, é assim, acho que a galera, de novo, é o imediatismo que faz muito isso com o pessoal. Lembrando que a vida, a carreira, o esporte é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. E aí, automaticamente, se você não fizer disciplinado, buscando conhecimento, buscando evolução, mas a evolução step by step, passo a passo, você vai desmotivar e vai parar. Então, para mim é claro isso, e aí onde eu vejo que, de repente, hoje eu tô vendo uma molecada nova entrando no mercado de trabalho querendo tudo para ontem, se não é promovido em um espaço de tempo, porque acha que fez muito e tal. Tudo tem um tempo para maturar. Então, você vai entrar na academia, num esporte, etc., cara, você não entrou na corrida hoje, vai virar o Kipchoge, que é o campeão mundial aí amanhã. Você não entrou hoje, você vai virar Cristiano Ronaldo no futebol amanhã. E o esporte, ele nos ensina muito isso, né, Rafa? Porque quando você sai do esporte descompromissado e seja buscando uma alta performance, competir ou não,
Uma vez que você pretende fazer com frequência, você se depara com alguns desafios, algumas questões que você vai ter que resolver, que querendo ou não, você vai aprender, nem que seja na marra. O quanto as coisas não são no seu tempo, você não baixa 3 minutos em uma semana, em 2 semanas, a sua massa muscular não aumenta do dia para a noite, a sua velocidade no nado e a sua performance pulmonar e física, falando de nado específico, não vai melhorar de uma semana para outra, você vai precisar de muita frequência, vai precisar de estratégia de treino, vai precisar de alimentação, ou seja, você vai aprender também que não existe uma bala de prata para nada nessa vida. Tudo é uma somatória de pequenas coisas que juntam, formam uma grande coisa. Sem dúvida. E fora a questão de trabalhar o ego, a vaidade e o imediatismo, porque por melhor que você seja, você vai se deparar numa corrida de rua com um senhorzinho de 60 passando, deixando fumaça para trás. Você vai encontrar com alguém do nada, quando você chegar na primeira boia para contornar, o cara já tá fazendo contorno em U para voltar em direção à praia. E você ainda tá indo em direção ao mar. É isso. Então, o exercício de controlar o ego e a vaidade, ele vai ser mais fácil para uns, vai ser mais difícil para outros, mas você vai ter que fazer. Senão você vai entrar na onda, não que seja ruim para todo mundo, mas tem o seu preço. Vai entrar na onda do hormônio, vai entrar na onda da canetinha, vai entrar na onda da lesão, não proposital, mas vai ser uma consequência, e por aí vai. Não, e aí você vai entrar naquelas histórias dos coaches, né? Nada contra coach, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Sim, tem bons coaches, mas no sentido... Mas entendi. assim, aí você vê o seguinte, né? O empresário de sucesso é aquele que acorda às 4 da manhã, toma banho gelado, depois entra na banheira de gelo. Por que isso? Porque eu vi o fulano, que é um grande empresário, que faz isso. Aí tá bom. Então isso, vamos voltar lá pra rede social. Foi ela que te falou isso, né? Ou foi um podcast que você viu o cara falando que ele faz isso todo santo dia. Mas ele não te contou que antes do sucesso, antes dele atingir aquele pico que agora ele tá no podcast, agora ele tá no Instagram, no TikTok, whatever, cara, ele capinou muito. Ele passou por muitos momentos que ninguém tava filmando. Então, ele não tava tomando banho gelado ali naquele momento, ele tava trabalhando. Hoje, pela qualidade de vida dele, e eu não sou contra o cara ter banheira de gelo, tá? Porque eu também faço, mas a condição faz com que ele esteja ali agora. Mas no começo, cara, com certeza, ninguém tava mostrando na rede social, ele trabalhando 13, 14, 15 horas, ele se humilhando na frente de um cliente para conseguir aquela conta porque era uma conta importante, ou ele se humilhando na frente de um grande influencer porque ele é hoje um grande influencer. Então, assim, o cara que tá no palco hoje, ele conta as vitórias. A grande maioria não conta por onde passou e nem conta o tempo que demorou para maturar para ele chegar lá. Que é o mais relevante, que é a trajetória. É isso. É exatamente isso. Então, o meu ponto é, o esporte te ensina isso, que você não vai fazer uma maratona em 3, 4 horas, ou sub 3, que é o que todo mundo conhece como o cara bom, da noite pro dia. Existe um percurso, uma preparação. O triatlo é a mesma coisa, seja agora no Ironman. E aí, eu diria que também uma outra frase que a galera também esquece, que tá muito no mantra hoje, você tem que ter equilíbrio. Perdão, mentira. Não tem equilíbrio. Tem momentos, aliás, tem grandes desequilíbrios. Tem momento que você vai equilibrar, você vai dar mais foco à família, porque ela precisa, o pratinho da família vai estar em cima. Tem momentos que vai ser o seu trabalho, o seu emprego, sua empresa. Tem momentos que vai ser o esporte. Então, por exemplo, numa periodização de um Ironman, cara, tem um momento que a gente chama de pré-load, que é antes do período mesmo ali que a gente chama de periodização. Então, por exemplo, sua prova-alvo é em outubro. Cara, o período quente mesmo, você começa a treinar muito forte a partir de julho. Cara, então se eu vier com um treinamento muito pesado antes, significa que eu vou abrir mão da minha família ou algo do meu trabalho. Então no começo pré-load eu deveria o quê? Tá focando na minha empresa e deveria estar focando na minha família. Chegou no momento ali de julho até outubro, a gente tá falando de 3 meses, eu vou ter que olhar para o meu trabalho, se eu for um empresário, falar assim,
se eu tiver sócio, falar, ó, galera, eu vou tirar um pouquinho o pé aqui, vocês seguram pra mim, depois eu volto com tudo. Mas você desequilibrou, porque agora o foco tá ali. E você vai ter que falar dentro de casa a mesma coisa. Terminou, outubro, novembro, você começou sua vida normal, cara, você vai ter que tirar o pé do esporte. E aí você vai desequilibrar, porque o esporte vai ficar em segundo plano, porque agora você tem que dar o foco na sua empresa, no seu trabalho. E se você for CLT, analista, etc., óbvio que você não vai poder tirar o pé do trabalho em nenhum momento. E aí, se você não pode tirar o pé, não adianta você querer a alta performance no esporte, porque ele não vai vir. Então, não vai existir o equilíbrio. Você vai ter que abrir mão e é um eterno equilíbrio com desequilíbrios. Ou seja, se você vai buscar melhorar o seu tempo, mesmo que você competindo com você mesmo em relação à última prova, e você tem uma condição, um cargo, uma empresa, um executivo que você consegue fazer esses combinados, tem essa possibilidade, não vai dar para equilibrar. É isso. Você vai ter que tirar o pé de um para poder acelerar mais o outro. É isso. E num caso de um analista, por exemplo, que não consegue fazer esse combinado, ele vai ter que muito provavelmente se contentar com o resultado mediano e se contentar com a alegria de completar a prova, de se desafiar, de ter os ganhos que a trajetória da disciplina e da constância proporcionou do esporte até a chegada do dia D. E volta no que a gente falou no começo. Cara, não é seu momento. Não é o momento da performance agora. Mas isso não significa que não é o momento de você não fazer esporte. Sim. Entendeu? Só que não é o momento da performance. É a escolha do que você quer com o esporte. É isso. É isso. Ou você vai abrir mão de outras coisas. Assim, cara, todo mundo que é CLT tem 30 dias no ano que ele pode estar para ele. Então, assim, coloca a sua prova-alvo lá no 30º dia de descanso. Porque você vem fazendo a base, pelo menos, nos 29 dias anteriores. Entendeu? Então, assim... de novo, é ter conhecimento, preparação. Primeiro tem um plano. Depois que você tem um plano, legal. Primeiro, na verdade, tem a meta. Com a meta, faça o plano e trilhe o caminho de como que você vai seguir esse plano. Mas saiba que não existe perfeição, saiba que vão existir morros, descidas, subidas, etc. E vão existir também desequilíbrios. Tudo na sua vida, não estou falando aqui de esporte, estou falando de carreira. Se você achar que todo dia você vai ser elogiado no seu trabalho, se você achar que todo dia você vai conquistar um novo cliente, se você achar que todo dia você vai se tornar um unicórnio, não vai. E aí se você se frustrar a cada vez que isso acontecer, você não bater seus objetivos, suas metas, etc., você vai viver um eterno infeliz. E complementando essas ótimas indicações, Rafa, acredito que é fazer tudo isso e usar a rede social como fonte de inspiração e referência, mas sempre voltar para a sua base e olhar a sua condição, seu momento profissional, família, pessoal e recurso financeiro. Sem dúvida. Para ver se faz parte aquilo. Sem dúvida. Eu fui pular com alguns amigos, alguns deles, inclusive, você conhece, o Ricardo e mais alguns outros, pular de paraquedas. Eu achei fantástico. Quando eu cheguei no solo e fui na administração buscar quanto que é um curso para eu saltar sozinho, o curso, o local do espaço no avião, do equipamento, e até foi legal que foi há bastante tempo atrás. Eu olhei assim, eu não fiquei frustrado, pô, eu não tenho essa grana. Eu saí da administração e falei assim, cara, muito legal, esse esporte não é pra mim. Hoje ele isso. não é pra mim, porque isso. eu não posso me comprometer com uma frequência, com um treinamento nesse nível e com um valor desse. Não dá pra mim hoje. Daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, eu olho pro meu momento de vida. Posso me preparar, me organizar para isso. Mas naquele momento não era. Mas se eu me emociono, vou lá, passo o cartão, aí é deslocamento até Boituva, aluga paraquedas, aluga avião. Eu ia comprometer outras coisas. Talvez eu não tivesse feito as especializações que eu fiz. É isso. Talvez eu não conseguisse tocar esse projeto do podcast como hoje. Então, é olhar a questão individual que cada um tem. E já caminhando pro final, Rafa, desse bate-papo muito legal, queria que você falasse um pouquinho, você que já está inserido no mundo dos negócios e conciliando com família e o esporte, por mais que você se desafie, não é novidade para você isso? É novidade talvez a intensidade, a prova, algum momento específico, mas o esporte e equilibrar todos esses pratos não é uma grande novidade para você.
Para quem está começando, seja com uma corrida, seja com a natação, seja para quem prestou atenção e viu todas as suas falas do triatlo, que é olhar o seu momento e acredita que é agora o momento mais adequado, falando de disciplina, pode parecer uma dica meio clichê, mas por onde começar para trabalhar a disciplina? É no extremo, não fazia nada, eu começo a fazer e não deixo cair o prato nenhuma vez? É aos poucos, olhando lá o seu início, qual que é a sua dica? Começa. A minha dica é só essa, começa. E aprofundando o começa tenha compromisso. O principal ponto que a gente está falando aqui é compromisso. E esse compromisso é com um bem maior chamado você. Então se eu sei que eu trabalho numa empresa que ela não tem horário para terminar, tem horário para começar, quem sabe que é a nossa realidade do brasileiro. Sim, sim. O gringo, ele tem muito aquela história do seguinte, né? É muito regrado, né? Então ele sabe que 5 horas da tarde, acabou, caiu a caneta, você não vai ver mais ninguém no escritório. Aqui no Brasil isso não é realidade. Aqui no Brasil você tem vários dias que você vai ter que ficar mais tarde, você tem uma questão de trânsito, você tem várias questões. Então qual é a minha dica? Se planeja e tem um compromisso. Então se eu moro longe do meu trabalho e eu sei que eu vou pegar trânsito, o trânsito vai ser sua desculpa. Então o que eu te digo? Saia cedo de casa, porque você não vai pegar trânsito. Pegue uma academia, uma rua, uma pista, algum lugar perto do seu trabalho, que tem um chuveiro para depois você fazer sua atividade física, você vai lá. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, eu sou de São Paulo, eu moro na Zona Leste e trabalho em Alphaville. Cara, você sabe que você vai pegar Marginal e vai pegar Castelo Branco, lotada. Se você sair às 7 horas da manhã de casa, você sabe que você vai chegar em Alphaville às 9. Você perdeu 2 horas do seu dia. Se você sair de casa às 5 da manhã, você sabe que em meia hora você vai estar em Alphaville. Começa a sua academia às 5h30 da manhã, ou seja, você tem 2 horas entre esse tempo que você estaria no trânsito, você está fazendo sua atividade física e está no seu trabalho. Ou inverte, faz no final do dia. Então, planeje-se. Segunda dica, se conheça. Tem gente que performa muito bem de manhã. Tem gente que performa muito bem no final do dia. Se você é um cara noturno, não tenta virar e ser o Rafael ou quem quer que seja. Não, eu vou fazer o projeto das 5 da manhã, porque eu sei que as pessoas bem executivas, bem sucedidas, treinam às 5 da manhã, porque eu li... Cara, você é da noite, vai treinar à noite. Eu, Rafael, queria ser o cara da noite, mas eu não sou o cara diurno. Se eu fizer alguma atividade à noite, eu já tenho um problema de sono, eu não vou dormir. Então eu preciso fazer de manhã. Agora se conheça. Qual que é o seu? Então planejamento, autoconhecimento e disciplina, que se você se comprometeu com você, cara, faça chuva, faça sol, é o seu compromisso. Então, no meu caso, eu sei que várias coisas acontecem no final do dia. Eu não sei como vai terminar meu dia, mas eu sei como vai começar. E eu sei que entre 5 da manhã e 8 da manhã, dificilmente vai ter um dia ou outro que vai acontecer, mas assim, cara, é esporádico. Não é regra. Agora, é muito mais fácil ter a regra de eu me comprometer que eu vou sair todo dia do escritório às 6 da tarde, porque eu não vou sair às 6 da tarde. Eu não vou terminar a reunião às 6 da tarde. E aí, se eu não saio às 6, que era o meu horário de saída, eu vou sair às 7, aí eu já vou falar, putz, mas agora eu tô cansado. Pô, tem a Júlia em casa. Cara, eu não vou deixar a Júlia. E aí, você vai fazer? Vai pular o treino. Então, pra mim, a disciplina de começar tá nisso. Primeiro, planejamento. Segundo, autoconhecimento. E terceiro, aí entra a disciplina. Ela está em terceiro lugar, mas ela é o principal. Ou seja, se você não tiver um bom planejamento, você vai ter problema na construção da disciplina. É isso. É isso. E aí você vai se frustrar. Aí você vai falar, eu não sou um cara disciplinado. Você não é um cara que você não é disciplinado. Você não é planejado. Porque tem diferença. O disciplinado, provavelmente, ele tem um grau ali de desorganização e falta de planejamento. Exatamente. Olha para as empresas. Quais são os melhores profissionais dentro da empresa? É o disciplinado ou é o organizado? Cara, porque assim, eu sou disciplinado. Legal. Se você não é organizado, vai fazer bagunça. Você vai fazer o quê? A bagunça no mesmo horário. Você é super disciplinado. É isso. Então,
o planejamento é o essencial, seja na sua carreira, seja no esporte. Planejamento primeiro, aí autoconhecimento, porque também não adianta você se planejar e aí você não se conhece, vai dar errado. E aí sim vai a disciplina. E autoconhecimento incluindo a sua situação de vida, Tudo o seu que a gente falou aqui. momento social, econômico e por aí vai. Cara, aquela história do seguinte, porra, sou solteiro. Cara, de repente você tá num momento da vida bandida e tá tudo certo, não tem problema isso. Mas assim, não significa que você não vai fazer atividade física porque você tá no momento da vida bandida. Mas significa que às vezes você não tá no momento de querer performance. Porque você não vai abrir mão de tomar aquela cervejinha ali na sexta-feira à noite. De balada, de etc. festa, de sair. E faz parte. Vambora. A vida, você tem que ter de tudo também na vida. Porque também, se você for o Caxias só do esporte, uma hora você pipa. Ou se você for só do trabalho. Legal, Rafa. Obrigado pelas dicas, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória aí no esporte. Fala um pouquinho pra gente das suas atuações, de algum recado da empresa que você atua, como que as pessoas te acham de rede social, enfim, seja Legal. Do seu trabalho na rede social com o esporte, que não deixa de ser um grande trabalho, e da sua área de atuação, como que as pessoas te encontram? Cara, então hoje eu sou um dos sócios do Bidu. Bidu é uma plataforma de e-learning corporativo, é uma plataforma que a gente leva aí, a gente é uma edtech, né? Então a gente tem uma plataforma hoje que a gente ajuda as empresas nas suas áreas operacionais a levar conhecimento para os seus colaboradores. Então basicamente é isso, hoje nós estamos nas maiores empresas do Brasil, hoje nós temos mais de 500 mil usuários ativos na plataforma. Mas não começou ontem, então assim, teve todo um negócio para isso acontecer, tá? Então a gente está ali no Bidu. Quem quiser saber mais do Bidu, entra lá, bidu.com.br. A gente vai ter um imenso prazer de estar conversando com todos vocês. E quem quiser seguir minha rotina aí, minhas loucuras aí, é CEO Triatleta. Então, como eu sou CEO hoje do Bidu, né? Então, CEO Triatleta tá ali no Instagram. E Rafael Batista, se quiser no LinkedIn aí, hoje eu acho que, de novo, com a questão de inteligência artificial, com tecnologia, eu tenho uma rotina dentro do CEO Triatleta ou do meu LinkedIn, que é todo dia às 5h50 da manhã, aparece as 6 principais notícias de tecnologia que aconteceu no dia anterior. Então, se você também quiser saber, ficar bem informado aí sobre movimentos de inteligência artificial, sobre movimentos de M&A, sobre movimento de tecnologia no mundo, o que está acontecendo, tem 6 highlights ali todos os dias que a gente posta do que está acontecendo no mundo. Legal, vou colocar para vocês aqui na descrição do episódio, os links para os acessos que o Rafa falou. Obrigado, Rafa, Tamo mais junto. Uma vez. Para você que chegou e acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Não deixa de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar atento a todos os próximos episódios. E comenta um pouco aqui com a gente o que você achou desse episódio. Comenta se você faz algum esporte e qual é a sua relação com a frequência, com a disciplina, seja no meio do trabalho ou no meio da atividade esportiva. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até o próximo episódio.